Salve, salve pessoas, saudações rubro-negras. Aqui é Flamengo, meu jovem, com muito orgulho, né? Tricampeões da Libertadores, graças a Deus, né? Deu tudo certo. Começou meio difícil, né? Como já era esperado. O Filipão utilizou toda a experiência que ele tem de anos e anos no futebol. Um termo utilizado muito antigamente, né? Que hoje em dia é utilizado com menos frequência, raposa velha, né? E o Filipão é uma raposa, né, do futebol. Não é à toa que é um dos maiores vencedores da história, né, do futebol brasileiro. Então, como já era esperado, o Filipão, muito inteligente, muito experiente, ele sabia que não haveria como bater de frente com o Flamengo, jogar de igual para igual seria difícil, né? Devido aos talentos individuais, né, que o time do Flamengo tem, que o time dele, o Atlético Paranaense, não tem. Então ele é um treinador que joga com as cartas que tem e sabe fazer perfeitamente isso, né? Ele sabe articular, né, montar um esquema explorando aquilo que ele tem, né? E sejamos conscientes, sejamos sinceros agora. Se não fosse aquele jogador expulso, aquela bobagem que o Pedro Henrique fez, né, o jogador do Atlético Paranaense, a coisa teria sido mais complicada, né, pessoas? Vocês concordam? Então, assim, o Filipão, até aquele momento, a estratégia do Filipão, o esquema que ele montou, estava dando super bem, estava funcionando perfeitamente. Estava saindo tudo segundo o script, né? Conforme o script escrito por ele, né? Só que ele não contava com o imprevisto, né? Que foi a expulsão do jogador do time dele, né? Do Atlético Paranaense. Então, assim, título disputado em um jogo só, em uma partida só, é isso. Não pode ter erros. Porque se você comete um erro num jogo, não tem outro jogo para você consertar, não tem o outro jogo para você corrigir o que deu errado, para você correr atrás do prejuízo, não tem mais. Então, assim, eu já falei várias vezes, inúmeras vezes nos vídeos anteriores, quem quiser pode acompanhar aí, que eu sou contra, né? Apesar de trazer uma dramaticidade, trazer uma emoção maior, né, um título tão grande, tão importante, decidido em uma partida só, tem todo esse apelo emocional, sim, mas eu não acho que seja justo, né? Para um time que tem a campanha, por exemplo, que o Flamengo foi campeão invicto, né? Então, mas poderia acontecer do Flamengo perder o jogo de ontem. E aí eu pergunto, seria justo? Eu acho que não. Porque em uma partida só, coisas podem acontecer. O imponderável pode acontecer. O inesperado pode acontecer. Com certeza eu posso afirmar que tudo estava na cabeça do Filipão. Ele tinha esquematizado tudo, ele tinha programado, preparado o time para esse jogo de ontem. Só que aconteceu o imprevisto, algo que foge do controle dele. Ele nunca poderia imaginar que o jogador dele, né, do time dele, fosse ser expulso de forma idiota, né, de forma infantil, né? Então, assim, por essas e outras eu sou contra um título tão importante ser decidido numa partida só. Num vídeo anterior aí que eu falei sobre essa questão, né, assim como a Libertadores, a Champions também é decidida num jogo só. E na ocasião eu até citei essa final que teve agora da última Champions League, envolvendo os times do Liverpool e do Real Madrid, onde o Liverpool macetou o Real Madrid, né? O resultado mais justo teria sido o Liverpool ganhar de 3-4, pelo fluxo, pelo volume de jogo que apresentou naquela partida, né? Mas no final, o Real Madrid, numa jogada, numa falha da defesa do Liverpool, eles foram lá, fizeram o gol, seguraram o resultado, administraram 1-0, ficaram com o título. Então, assim, provavelmente se tivesse outra partida, será que o Real Madrid teria sido campeão?
Então, assim, eu realmente, sinceramente, essa é a minha opinião, respeito a opinião de todos, mas eu acho que é injusto, né? Mas é isso. Então, assim, se não tivesse acontecido aquela expulsão, com certeza o jogo teria sido outro. Porque, pelo menos no primeiro tempo, o esquema montado, né, de marcação individual, olha o que o Filipão resgatou, mano. Há muito tempo eu não via isso. O Filipão montou o esquema dele, o time dele, com esquema de marcação individual. Então, até o momento da expulsão do Pedro Henrique, o esquema dele estava saindo perfeitamente, porque nenhum dos jogadores, né, do Flamengo, principalmente o quadrado mágico, né, lá da frente, não estava tendo espaço. Ninguém recebia a bola com espaço para trabalhar. Rascaeta, Everton Ribeiro, né, o Gabigol também muito bem marcado. Então, assim, o time não estava conseguindo trabalhar, né, que é o grande forte, né, a grande força do Flamengo, a grande vantagem que o Flamengo tem ali do meio de campo para frente, é exatamente o quadrado mágico ali, quando eles começam a trabalhar a bola, toque de bola, toque e passa, triangulação, né, infiltração, né. Então, assim, esse é o ponto forte do Flamengo. E com a marcação individual imposta pelo Atlético Paranaense, montada pelo Filipão, isso dificultou demais os trabalhos do Flamengo. Então, praticamente no primeiro tempo, o Flamengo não criou nada, né? Exatamente por isso, porque a marcação do time do Atlético Paranaense conseguiu anular, né, o ponto forte do Flamengo, que é a criação, né? Geralmente o Flamengo é um time que cria muito, muito. Perde muitos gols, também é uma característica, infelizmente, desse time do Flamengo, é perder muitos gols, muitas chances, né? Cara a cara com o goleiro, a gente já viu acontecer muitas vezes. Mas uma coisa que nunca falta ao time do Flamengo é volume, criação de jogadas, de oportunidades, né? E isso não aconteceu ontem. Enquanto o Atlético Paranaense esteve com um jogador, com um time completo, isso não aconteceu, exatamente porque a marcação estava muito forte. Então, graças a Deus, né, aos santos aí do futebol, né, acabou o jogador do Atlético Paranaense fazendo uma besteira, uma bobagem sem tamanho, né? Com certeza isso vai ficar pesando, vai cair na conta dele, né? E depois daquilo ali, o jogo foi outro, mudou totalmente, principalmente porque o Flamengo foi cirúrgico. Porque logo após a expulsão, o Flamengo fez 1-0. Porque assim, vamos ser realistas, o Filipão, ele é cobra criada. Então assim, mesmo com o jogador expulso, né? Se o Flamengo vai para o intervalo com 0-0, o jogo no segundo tempo seria ruim também. O Flamengo deu muita sorte, né, de conseguir aquele gol logo em seguida e nós irmos para o vestiário com 1-0, né? Porque se vai 0-0, pessoas, no segundo tempo, o Filipão ia pôr todo mundo na defesa, ia formar aquele famoso ferrolho, ia tentar segurar e levar aí para as possíveis penalidades aí para tentar alguma coisa, né? Porque se já era difícil enfrentar o Flamengo, isso na cabeça dele, se já era difícil enfrentar o Flamengo com um time completo, imagina com um jogador a menos, né? Então, se fosse pro vestiário com 0-0, com certeza no segundo tempo o bicho ia pegar, o trem ia ser difícil demais conseguir vazar a defesa do Atlético Paranaense, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo. Naquele finalzinho ali, tudo conspirou a nosso favor, a favor do Mengão, né? E nós conseguimos, logo após a expulsão, nós conseguimos fazer o gol, que inclusive foi o gol do título, né? Porque no segundo tempo, apesar do Flamengo ter amassado, né, praticamente só deu Flamengo no segundo tempo, né? O volume voltou, porque aí o Atlético com um jogador a menos não tinha como, né, marcar o time do Flamengo mais, aí o Flamengo dominou a partida, né? Só que infelizmente não conseguiu transformar isso em gol, né, em gols. As oportunidades que teve não conseguimos transformar em gols, né, que daria uma vitória mais tranquila para nós. Mas graças a Deus é isso, pessoas. Um domingo maravilhoso para nós, né? O objetivo foi alcançado, né? Tínhamos 2 finais para disputar e graças a Deus conquistamos as 2. Então é só comemorar agora, né? Somos tricampeões juntamente
com São Paulo, com, se eu não me engano, Santos, Grêmio, se eu não me engano, também tem 3, Palmeiras e agora o Flamengo. São 5. São 5 times no Brasil que tem 3 títulos. E aí, pessoas, já vislumbrando lá na frente, já pensando aqui um pouquinho lá na frente, muito provavelmente, no ano que vem, pelos times, pelo panorama que a gente vê, né, pelo cenário que a gente vê no futebol brasileiro, muito provavelmente no ano que vem nós teremos um embate entre Flamengo e Palmeiras, né, para a gente ver aí quem vai se tornar o primeiro tetracampeão da Libertadores. Porque é difícil imaginar, pessoas, vamos ser realistas, é difícil imaginar que no ano que vem, na disputa da Libertadores do ano que vem, né, não dê Flamengo ou Palmeiras. Não tem time nem no Brasil e nem na América do Sul, não tem time para bater de frente com os dois. Isso é fato, isso é realidade. Então, sim, muito provavelmente vai dar os dois no ano que vem de novo, na disputa da final, né? Eu não sei qual dos dois vai chegar na final. Se vai chegar os dois, nós teremos uma reedição da final do ano passado. Mas existe uma grande possibilidade de que o título da Libertadores do ano que vem fique entre um dos dois. Tomara, é claro, que fique com a gente, né? Tomara que o Flamengo, vamos começar a torcer já com uma mentalidade aí, né? Já pensando no futuro, que o Flamengo se tornar o primeiro tetracampeão da Libertadores no Brasil. Certo, pessoas? E é claro, nós não podemos deixar de falar, né? Mundial, estamos aí, daqui a pouco estamos chegando. Não vai ser esse ano mais por causa da Copa do Mundo, então foi jogado para o ano que vem, né? Eu não sei se em fevereiro, acho que é em fevereiro, que nós teremos a disputa do Mundial de Clubes, né? Ainda, até onde eu sei, não está definido. Estavam imaginando que poderia ser nos Estados Unidos. Esse Mundial poderia ser disputado em Miami, nos Estados Unidos. Eu ainda não tenho essa confirmação. Se alguém tiver, pode deixar aqui nos comentários. Mas, como disse o Marcos Braz ontem, né, numa entrevista rápida ali, quando ele pegou ali para falar, né, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, né? Lá contra o Liverpool, nós já fizemos um excelente jogo. Na minha opinião, nós perdemos aquele Mundial para o cansaço. Porque nós chegamos na disputa daquele jogo com o Liverpool, o Flamengo em fim de temporada, com mais de 80 partidas no currículo. Nós chegamos para disputar aquele Mundial, isso é injusto. Enquanto o Liverpool, a gente lembra bem que lá na Europa o campeonato começa do meio para o outro, ele vira o ano. Então o Liverpool chegou para aquela disputa do Mundial na metade do campeonato. Eles chegaram na metade do campeonato e o Flamengo em fim de temporada, né? Então, ou seja, o Flamengo tinha infinitos jogos na frente, né, a mais do que o Liverpool. Então, assim, e nós ainda conseguimos levar o jogo para prorrogação, né, onde nós não tínhamos mais perna. Os jogadores não tinham mais perna. Aí entrou o Firmino, né, muito inteiro, né, com toda a energia, com todo o gás, e aí num contra-ataque lá eles conseguiram marcar o golzinho deles. Então sim, mas o Flamengo enfrentou de cara a cara, peito aberto, de igual para igual o time do Liverpool. Como eu disse e reafirmo, para mim o Flamengo perdeu aquele título não pro Liverpool. Não pro Liverpool, perdeu porque cansou, não tinha mais perna. Até porque o jogo foi para prorrogação, né? E na prorrogação aí que não tinha perna mesmo, né? Então os jogadores do Flamengo naquela ocasião, naquele momento ali, já estava morto, já não tinha mais gás nenhum. E naquela ocasião, pessoas, eu entrei nessa questão exatamente para chegar nesse ponto. O Liverpool era muito mais time do que o Real Madrid agora, hein, pessoas? Vocês concordam comigo? O Liverpool daquele ano de 2019, que nós enfrentamos cara a cara, frente a frente, era muito mais time do que o Real Madrid atualmente. Então, assim, se nós já tínhamos chance de vencer aquela partida contra o Liverpool, imagina agora. Nós temos todas as chances. Eu acredito que nunca esteve tão próximo, tão possível o título, o segundo título mundial para o Flamengo. Vamos ter fé, vamos acreditar sempre. É isso aí, pessoas. Fortalece o canal aí, ajuda a gente a estarmos cada vez mais fortes, né, no cenário.
deixa o seu like, se inscreve no canal se possível para a gente ter cada vez mais pessoas engajadas no nosso trabalho. Compartilha com colegas, amigos, né? Família. Compartilha com todo mundo, dá aquela força para nós, dá aquela moral, certo? Ativa o sininho aí para o YouTube poder, né? Tá dando sempre a informação para vocês aí, informando quando os vídeos foram saindo. E é isso, pessoas, um bom domingo a todos. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, obrigado.